Continuando aqui com o nosso lado espiritual, vamos fazer a leitura da semana aqui. Meu amigo Mauro. Boa noite. Boa noite. A bomba d'água. Um homem estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede. Eis que ele chegou a uma cabana velha, desmoronando, sem janelas, sem teto. Andou por ali e encontrou uma pequena sombra, onde se acomodou, fugindo do calor do sol do desértico. Olhando ao redor, viu uma velha bomba d'água, bem enferrujada. Ele se arrastou até a bomba, agarrou a manivela e começou a bombear, sem parar. Nada aconteceu. Desapontado, caiu prostrado para trás. Notou que ao seu lado havia uma velha garrafa. Olhou-a, limpou-a, removendo a sujeira e o pó, e leu um recado que dizia: meu amigo, você precisa primeiro preparar a bomba, derramando sobre ela toda a água desta garrafa. Depois faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir para o próximo viajante. O homem arrancou a rolha da garrafa e, de fato, lá estava a água. A garrafa estava quase cheia de água. De repente, ele se viu num dilema. Se bebesse aquela água, poderia sobreviver. Mas, se desejasse toda aquela água na velha, derramasse toda aquela água na velha bomba enferrujada e ela não funcionasse, morreria de sede. Que fazer? Despejar a água na velha bomba e esperar vir a ter água fresca, fria, ou beber a água da velha garrafa e desprezar a mensagem? Com relutância, o homem despejou toda a água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear, e a bomba pôs-se a ranger e chiar sem fim, e nada aconteceu. E a bomba foi rangendo e chiando. Então surgiu um fiozinho de água, depois um pequeno fluxo, e finalmente a água jorrou com abundância. Para alívio do homem, a bomba velha fez jorrar água fresca, cristalina. Ele encheu a garrafa e bebeu dela ansiosamente. Encheu-a outra vez e tornou a beber seu conteúdo refrescante. Em seguida, voltou a encher a garrafa para o próximo viajante. Encheu-a até o gargalho, arrolhou-a e acrescentou uma pequena nota. Creia-me, funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. Medite. Mais cedo ou mais tarde, colheremos aquilo que plantamos. Boa semana. Bem, pessoal, nós estamos aqui com a Rayane. Ela está terminando o curso de contábeis e queria pedir a vocês, se apresentar a vocês, pretendendo uma questão de estágio. Então, pode se apresentar aí, Rayane. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rayane, sou universitária, curso de Ciências Contábeis, estou no 8º período. Hoje estou presente aqui para ter uma oportunidade de estágio. Gostaria de saber se vocês têm alguma vaga, contábeis, estágio. Eu tenho um currículo aqui. Tá, obrigada. Tem um pincel aí?
Wesley trouxe um pincel ali. Pode, Fala o telefone, Raiane, por favor. 82. Pode deixar um currículo aqui, nós vamos deixar ali na secretaria. Obrigada. Continua o telefone 64 8189. Raiane. com 2 N, ó. Com Y, né? YA, 2 N's e A no final. Isso. Então, pessoal, os internautas que estão nos acompanhando aí, o currículo da Raiane vai ficar na secretaria. Caso queira verificar alguns dados, está à disposição de quem quiser ficar a dispor. Na terça-feira, nós discutimos uma pauta aí. Aí, Raiane, você quiser ficar livre. Se quiser sair, você sai. Se quiser continuar na reunião, tá? Na terça-feira, então, nós tivemos um questionamento aí que ficou certas dúvidas. Antes de entrar na pauta, eu e a doutora Ana Paula ela se manifestou bem e dispôs trazer para nós um material aqui que ela vai explicar melhor e trazer os dispositivos legais, tudo. Então, ela vai, nos 15, 20 minutos, fazer essa demonstração e depois nós vamos para a pauta, ok? Tinha muita gente que não estava aqui terça-feira, se você quiser se apresentar novamente, ok? Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Ana Paula. Quem não estava aqui na reunião passada? Na reunião passada, a gente teve uma pequena discussão aqui a respeito da distribuição desproporcional de lucros, né? Aí, por causa do debate, para não ficar aquela questão de passar batido, eu trouxe para vocês um material que eu vou disponibilizar. No final do material aqui tem todos os meus dados. Caso vocês queiram depois, é só me mandar um e-mail que eu mando esse material para vocês. Falar um pouco sobre essa questão da distribuição desproporcional de lucros, que dependendo da empresa, ela pode ser bem vantajosa, né? Uma forma de planejamento tributário até. Bom, por que tem essa discussão a respeito da distribuição desproporcional? Na semana passada, foi trazido aqui a questão do CARF ter recentemente, na ação do Banco Votorantim, adotado a seguinte... determinado que eles deveriam pagar o valor de imposto de renda sobre aquela distribuição desproporcional de lucros. Mas eu vou trazer aqui para vocês por que o CARF adotou esse posicionamento mais adiante. O que a gente tem hoje a respeito disso? Primeiramente, o Código Civil, né, que vai tratar um pouco sobre isso, ele fala, no seu artigo 1007... Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. Ou seja, se no meu contrato não estiver essa palavra da distribuição desproporcional, o sócio vai participar conforme aquela distribuição que eu coloquei no contrato. Ou seja, a distribuição desproporcional de lucros é uma exceção à regra. Então, para que haja essa distribuição desproporcional, no meu ver, para ter uma segurança jurídica maior, deve haver essa cláusula no contrato social. Lembrando que alguns doutrinadores vão falar que não precisa ter essa cláusula, porque seria apenas societário isso. Não tem nada falando sobre essa cláusula na legislação do imposto de renda, que isenta o imposto sobre a distribuição de lucros, de dividendos, no caso.
Então, pela primeira parte do artigo, a gente entende que o contrato ele pode determinar a distribuição desproporcional de lucros. Doutrinariamente, não tem nenhuma objeção a isso. O que não pode acontecer é você deixar que um sócio não receba aquela distribuição de lucros, ou seja, não pode excluir um sócio da distribuição. E isso está no artigo seguinte, que é o artigo 1008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Ou seja, a distribuição dos dividendos pode ser feita em desconformidade com a segmentação de capital social e em proporção desigual entre os sócios, desde que contemple, mesmo que em parcela mínima, todos os membros da sociedade. Então, resumindo, pode ter a distribuição, mas nunca excluindo os sócios, sempre tendo aquela distribuição da parcela mínima. Mais adiante, no artigo 997 do Código Civil, a gente prevê que as cláusulas contidas no contrato constitutivo da sociedade devem mencionar, entre outros aspectos, a forma da participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Ou seja, no contrato tem que ter essa cláusula informando quanto que cada sócio vai participar da empresa. É obrigatório. Essa é uma questão... Lembrando que tudo o Código Civil for falar é o quê? Questão societária. A gente não está falando de questão tributária. Onde a gente vai encontrar questões tributárias? No CTN, na Constituição Federal, quando vai falar da parte tributária, nas legislações específicas de impostos. O Código Civil ele não está falando de questão tributária. Ele está falando de questão meramente societária. Então, o artigo 997, ele deixa claro a autonomia das partes no que diz respeito à forma de participação dos sócios nos lucros e nas perdas nas sociedades limitadas. Quais são os aspectos importantes que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, quando a gente lê os artigos 977, o artigo 1007 e 1008 do Código Civil, percebemos que se tratam de regramentos societários. Como eu disse aqui para vocês, são de direito empresarial e não de direito tributário. Em momento algum, há menção do aspecto tributário nesses artigos. Está falando só de societário. Ainda, como eu tinha falado na última reunião, a solução de consulta número 46 de 2010 da Secretaria da Receita Federal do Brasil diz: a isenção prevista pela legislação de regência, artigo 10 da Lei 9249 de 95, alcança apenas os lucros desproporcionalmente distribuídos quando há estipulação contratual nesse sentido. Lembrando que solução de consulta não é súmula, solução de consulta não é entendimento de tribunal. Apenas alguém foi lá, colocou uma questão para a Receita discutir e ela deu a solução de consulta naquele caso concreto. Então, nesse caso, a Receita Federal diz: se você mencionar no seu contrato que pode ter distribuição desproporcional, aí sim não haverá tributação. Então, ela condicionou isso, sendo que não tem respaldo legal nenhum na própria lei. Essa exigência, contudo, ela carece de respaldo legal, como é de preceito a estipulação de cláusula determinadora de distribuição desproporcional de lucros a sócio. No âmbito dos contratos de sociedade simples, é prática permitida pelo Código Civil. Eis que o teor do artigo 1007, apenas a hipótese de falta da aludida cláusula, é que a participação do sócio deverá ocorrer na medida da respectiva cota. Portanto, a realização de distribuição desproporcional de lucros a sócio por sociedade empresária, cujo contrato social não prevê autorização expressa, de fato configura o quê? Uma lesão à lei societária, mas não configura uma lesão à lei tributária, porque nada fala isso na lei. Decisões favoráveis ao contribuinte. Da mesma forma que o CARF, nessa questão do Banco Votorantim, ele decidiu contra o contribuinte, né? No caso, ele decidiu pela tributação dos dividendos, muito antes, em alguns julgamentos, ele já decidiu favoravelmente ao contribuinte. Trouxe para vocês um exemplo, não decisão do CARF ainda, mas a solução de consulta. Como eu já tinha dito no inteiro teor aqui, a Receita Federal diz que pode ter distribuição desproporcional desde que estipulado em contrato. O CARF, no acórdão 2102.01.496, ele decidiu o seguinte. Eu trouxe o inteiro teor aqui para vocês, mas não dá para falar tudo. Mas, resumindo, ele foi de encontro à solução de consulta. Ele também foi favorável ao contribuinte
E embasou também falando que pode haver a distribuição desproporcional, que ela está no artigo 1007, porém, tem que estar lá no contrato social da empresa, que haverá essa distribuição desproporcional. Não sei se é o caso de vocês, mas o que acontece na contabilidade? Às vezes, por exemplo, em serviço médico, né? 2 médicos se unem, abrem uma PJ para evitar a tributação na pessoa física, certo? Só que um está trabalhando naquele mês mais do que o outro. E no outro mês, o outro trabalha mais que o outro. E a distribuição deles não é igual àquela que está no contrato social. Então, o que a gente adota no escritório? A gente coloca essa cláusula que poderá haver distribuição desproporcional, baseada no artigo 1007, e quem quiser essa cláusula na íntegra, depois é só mandar o e-mail. Para quê? Para que a Receita depois não venha questionar isso. Porque está lá no contrato que haverá essa distribuição desproporcional, que será em relação aos meses que o médico trabalhou e o outro trabalhou menos. Porque senão a gente teria que colocar como prolabore, e ele seria tributado. É meio que injusto fazer isso, porque os dois estão correndo os mesmos riscos na sociedade. Só que em um mês um trabalhou mais que o outro. Depois desse julgamento, o CARF apreciou outros recursos que acabaram, de certo modo, estabelecendo condicionantes a serem observados pelo sócio e pela própria pessoa jurídica para legitimar a distribuição desproporcional. A exemplo, eu trouxe outro recurso aqui que foi julgado, no qual figurava como recorrente uma sociedade simples de serviços médicos, e o CARF manteve a autuação que fora formalizada pela Receita Federal exatamente porque a citada empresa havia realizado distribuição desproporcional sem observância a tais formalidades. Que formalidades? Colocá-la no contrato social que ela realizaria distribuição desproporcional. Um outro requisito refere-se à existente demonstração contábil idônea. Mesmo estando no contrato, nessa situação aí, o CARF atuou a empresa? O CARF atuou a empresa porque não estava no contrato. Ah, tá. Eu entendi o contrário. Um outro requisito refere-se à existência da demonstração contábil idônea que embasa a distribuição desproporcional. O outro julgamento do CARF aqui, ele decidiu que a distribuição desproporcional é possível para sociedades civis de prestação de serviços profissionais, desde que haja previsão no contrato social e as demonstrações contábeis cumpram as formalidades que lhes são inerentes. Ou seja, demonstrar lá a distribuição de lucros, do prolabore certinho, para quê? Para que o fiscal da Receita ele possa apurar aquilo e verificar se realmente é aquilo que está acontecendo. Há, contudo, alguns doutrinadores vão sustentar que o lucro não se descaracteriza pelo fato de sua distribuição venha se dar em desacordo com a eventual formalidade exigida pela lei societária, ou pela falta de previsão no contrato social. A isenção do imposto de renda não estaria condicionada a qualquer fato posterior. Isso a gente abstrai da própria lei do imposto de renda. Ela não fala qualquer menção a esse artigo 1007. Além disso, o lucro recebido pelo sócio já teria sido submetido à tributação no âmbito da pessoa jurídica. Logo, se houvesse incorreção sob o enfoque da lei comercial ou societária, isso não poderia repercutir na esfera tributária. A Fazenda não pode exigir algo que não consta da norma isentiva, não apenas em respeito ao princípio da legalidade, mas também por conta da interpretação literal que o CTN, no artigo 111, inciso 2, determina que se adote em relação às regras dessa natureza. Então, mesmo que venha administrativamente o CARF a julgar que aquela empresa está errada porque não tem nada no contrato social, por via judicial ainda tem como a gente discutir isso. Outra decisão favorável aqui, também lá do CARF. Decidiu-se que os sócios podem optar por correr integralmente o risco da atividade e não perceberem a título de remuneração pelo seu trabalho, já que não há norma legal que obrigue o sócio a receber prolabore, de modo que, havendo a demonstração da existência de lucro, ainda que se comprove que o sócio colaborou com o seu trabalho, a ampla liberdade nos limites do contrato social para que o pagamento se dê a título de distribuição de lucros. Ou seja, nesse julgamento, o CARF já foi favorável a essa questão, de poder haver essa distribuição, mesmo não tendo nada no contrato. O que aconteceu no caso do Banco Votorantim? As irregularidades apontadas pela Receita Federal têm como figura central a Evo Participações.
De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a companhia pertence ao mesmo grupo econômico do Banco Votorantim e não possui atividade operacional ou ativos. Prestem atenção nessa parte. A empresa, ela foi criada para quê? O alto escalão, né, do grupo estava ali naquela empresa apenas para receber dividendos. É muito parecido com a questão que a gente faz das holdings hoje. De acordo com a fiscalização, a Evo e o Banco Votorantim detinham entre 2006 e 2008 participação da Votorantim Corretora com 0,02% e 99,98% do capital, respectivamente. Apesar da disparidade no período, a Evo recebeu dividendos em valores superiores ao Banco Votorantim, apesar do banco ter uma porcentagem maior. Ou seja, o fiscal, ele percebeu que eles estavam aqui fazendo aquilo para quê? Para fugir da tributação. Aquela empresa, ela foi criada para quê? Para receber participação dos lucros e não ser tributada na pessoa física. Foi para isso que ela foi criada. Então, o auditor, ele percebeu isso, porque o banco ele estava recebendo um valor muito superior ao que estava no contrato social. Por isso que o CARF decidiu daquele jeito. Não é uma norma, não é uma súmula, não quer dizer que todas as empresas estão condenadas a isso. Segundo a Receita, entre 2006 e 2008, a Evo recebeu 75% dos lucros distribuídos pela Votorantim Corretora, e para a entidade essa seria uma forma de remunerar os sócios sem pagar contribuição previdenciária, já que sobre a distribuição de dividendos não incide o tributo. Prestem bastante atenção que eu, na minha condição assim, política, eu entendo que, como envolvia um dinheiro muito grande, a Receita não ia deixar de tributar, nesse caso específico. Então, ela não ia dar causa. O que aconteceu no dia desse julgamento? Os votos dos relatores que venceram foram rápidos e sem muitos argumentos. Houveram 3 argumentos que perderam. Um deles da relatora Ana Paula Fernandes, que disse: mesmo que ele, o banco, tenha feito leve a diminuição de tributos, o legislador deu margem a isso. Se não há conduta ilícita, o planejamento poderia ser realizado de forma feita pelo banco. E se abre a possibilidade de redução do pagamento de tributos, o ponto deve ser enfrentado pelo legislador. Ou seja, já estava querendo falar, é culpa sua, legislador, não ter colocado isso na legislação do imposto de renda. Ana Paula destacou que o auditor fiscal afirma em seu relatório que nenhuma atividade ilícita foi realizada. Além disso, pontuou que não existe previsão legal sobre o grau de desproporcionalidade da divisão de lucros feita pela corretora. Por maioria, foi aceito o pedido da Fazenda para ampliação da lei e, consequentemente, multa de 75% pela falta do registro do valor e não recolhimento do tributo. O Banco Votorantim pode recorrer à Justiça ou apresentar embargos de declaração no próprio CARF. Ou seja, essa decisão ainda não foi caso julgado. Como que a gente pode obter segurança jurídica, então? Para não enfrentar ninguém, para não discutir, para evitar litígios. Primeiro, prever no contrato social que pode haver a distribuição desproporcional. Segundo, realizar uma reunião de cotistas em que todos assinem, concordem com essa distribuição desproporcional. Terceiro, registrar a ata em cartório. Quarto, elaborar um acordo societário de cotistas. Mas aí eu já estou querendo ser bem cautelosa mesmo, né? Não é obrigatório ter acordo societário de cotistas, mas assim, se for uma grande monta, para prevenir totalmente o contribuinte, também elaborar um acordo societário. Manter uma contabilidade idônea, que demonstre a distribuição dos lucros de cada mês. Não tentar disfarçar essa distribuição. Enfrentar mesmo. Estamos distribuindo porque a lei permite, ponto final. E, por último, obter sempre uma assessoria jurídica, porque essa legislação é vasta e, como vocês puderam perceber, o CARF está sempre mudando de opinião. Então, é necessário que vocês tenham uma assessoria jurídica que esteja sempre observando as decisões do CARF, porque pode vir mais à frente, está tendo muita discussão sobre isso, um dia ter uma tese jurisprudencial ou até mesmo uma súmula. E aí, quando surgir essa súmula, finalmente, os contribuintes estarão resguardados em relação a isso. Quem quiser que eu compartilhe o material, esse aqui é o meu e-mail, é só me mandar um e-mail que eu respondo. Pelo Instagram, eu também tenho faço várias publicações pelo Instagram, inclusive a gente está ao vivo. Olá, meus seguidores. E pelo WhatsApp também, se vocês quiserem me enviar alguma dúvida, em questão jurídica mesmo, podem me enviar por lá também.
Muito obrigada. Você poderia disponibilizar esse material para o sindicato, e o sindicato, através do site dele, disponibilizaria a quem interessado. Ok? Nós que agradecemos. Bela apresentação. Pode. Vamos. Tem algumas perguntas, você aproveita para responder, então. Vai lá, Wagner. Ok. Às vezes foge um pouquinho no tema, mas nós tivemos uma discussão aqui uns 2 anos atrás, salvo engano, a respeito de distribuição de lucro. Mesmo estando no contrato social lá, que é obrigatório fazer retirada pro labore, aí teve essa discussão que, inclusive tinha advogados também na época, dizendo que o sócio pode optar por, em vez de pro labore, distribuição de lucro. Você vê nessa questão alguma punição para a empresa, se o sócio optar por distribuição de lucro em vez de pro labore? Eu vejo de outra forma. Eu vejo pela questão do juros sobre capital próprio. Não distribuir nem por prolabore, nem por dividendos, mas como juros sobre capital próprio. Por quê? Não há discussão ainda do CARF nessa questão. E, como ainda não há o entendimento, e a legislação do juros sobre capital próprio ela ainda é mais esparsa, não tem nada falando sobre isso, algumas empresas estão adotando essa figura da distribuição de juros para evitar a tributação depois da Previdência, falar que, na verdade, aquilo era um prolabore. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? O microfone aí, presidente. Presidente Everaldo. Me lembro que, na época, a discussão foi bem vasta, mas ficou decidido o seguinte, que o administrador, como prestador de serviço que ela, ele teria que tirar pelo menos um salário mínimo, certo? E foi essa foi a questão. Se ele tirou o salário mínimo, o resto ele pode distribuir, mas pelo menos o salário mínimo ele tem que tirar. Essa foi a questão. Eu acho que seria o viável isso aí, certo? Pelo menos tirar um salário mínimo pela prestação de serviço que ele faz na empresa. Ah, sim, isso realmente. Até porque senão vão pensar que aquela empresa está lá só para distribuição de lucros, né? E aí a Receita pode vir e olhar mesmo. Então, para se resguardar, que façam o mínimo, né? Às vezes, no escritório, a gente até consegue retirar 30%. Não é nem o mínimo, é 30%. 30% do quê? Quer falar? Do lucro como prolabore, ao invés de fazer distribuição de dividendos. Porque, na realidade, é o seguinte, uma vez constatando no contrato que eu sou administrador e que eu tenho uma retirada prolabore, eu deveria contribuir na medida do possível ou com o teto para o INSS, para garantir a aposentadoria, ou então com o salário mínimo para, se eu já sou contribuinte de outra forma, eu contribuiria com um salário mínimo para justamente desfazer todas as censuras da Previdência, ou que caso viesse me questionar como eu presto serviço na empresa e não sou remunerado com salário, né? Então, a gente, geralmente, nós, contadores, usamos, geralmente, esse mecanismo para fazer isso. Mas, se vocês forem perceber, a holding, que era a questão desse Banco Votorantim, é uma holding. Ela não precisa ter prolabore. Pode ter só distribuição de lucros. Correto. Deixa o nosso diretor Ronan aqui. Boa noite, colegas. Desculpa, Zé. A mestra pode falar para nós pelo seguinte: a lei da Previdência, ela diz que todo trabalhador é contribuinte da Previdência Social. Então, aí é uma faca de 2 gumes, né? Se a gente deixar. Agora, você pode ter o prolabore desde que... Aliás, você pode deixar de ter o prolabore desde que você tenha rendas que possa suprir essa necessidade e que você já seja contribuinte da Previdência. Esse eu acredito que seja. Mas simplesmente deixar sem nenhum vínculo empregatício, sem nenhum vínculo de contribuição, eu acho muito temerário e perigoso. Sim, quanto mais a gente puder evitar, né, que a Receita venha tributar, melhor.
Doutor, é o seguinte, pode ser uma redundância, mas nós temos internautas que estão nos assistindo e os presentes também. Pela prática e obediência à legislação previdenciária, se a empresa é gerida e administrada pelos seus sócios, conforme a legislação previdenciária, nós entendemos que tem que se recolher o INSS, tem que haver retirada prolabória, consequentemente, os seus reflexos, que é a previdência e o imposto de renda. Esse é o entendimento. Então, aí, conforme já perguntaram, eu ratifico a pergunta, faço novamente a pergunta. Quem faz, conforme o contrato social, retirada prolabória, no seu entendimento, deve recolher as obrigações pertinentes à retirada prolabória elencada no contrato social? Não, se no contrato social diz o seu José da Silva é o administrador da empresa e faz retirada prolabória. Essa retirada prolabória pode ser, no mínimo, um salário mínimo, e ela pode ser até o limite estabelecido pelo sócio. Deve-se recolher as obrigações pertinentes, que é o imposto de renda e o INSS? Ah, sim. Tem que recolher, não é isso? Tá, tudo bem. E aquela dúvida que nós ficamos aqui, então, a empresa, se conste lá no contrato social que o lucro pode ser distribuído desproporcionadamente às suas cotas, está correto? Está correto. Lembrando que tem que estar no contrato, se possível, constar em ata, com uma contabilidade inidônea, porque se a receita vier, administrativamente é menos custoso para o contribuinte resolver essa questão. Se está no contrato social, dispensa-se a ata. Não há necessidade de se fazer uma ata, se está lá no contrato social. Não, uma ata que mostre que os sócios concordam com aquilo. Sabe por quê? O CARF já decidiu, o CARF quer tudo. Ele quer a ata, ele quer o contrato social, ele acha que não basta o contrato social. Tem que haver uma reunião em que os sócios discutam só aquilo na ata. Vamos discutir sobre distribuição desproporcional de lucros. Inclusive, é bem custoso para o contribuinte, porque isso tem que ser registrado em cartório. Meu nome é Odenir, talvez pode ser redundante, porque a discussão, algum colega pode ter perguntado a mesma coisa, mas geralmente eu faço distribuição de lucro, eu lanço lá em rendimento isento, em vários casos, e até o limite do lucro presumido. Muitos colegas aqui sabem o que eu estou fazendo. E em algum momento da sua apresentação, você falou que dividendos são isentos. Aí talvez eu possa ter entendido mal, mas os lucros, eles são isentos até um certo limite, né, distribuídos. E, segundo o meu entendimento, quando passa esse limite, você tem que considerar rendimento tributado, né? Então, você pode esclarecer, por favor? Porque talvez eu possa ter entendido mal. Não, é isso mesmo. Tem um limite. Você está falando do lucro presumido, né? Sim, mas parece que em algum momento da sua apresentação eu entendi que dividendos são isentos. Parece que você leu lá. Dividendos e lucros não é a mesma coisa, porque dividendos é sociedade anônima, né? Lucros é quando se trata de... Não, a distribuição de dividendos e de lucros ela é diferente. Eu acho que foi em relação à lei, porque a lei fala da isenção de lucros e dividendos. Ah, sim. É porque eu entendi mais ou menos o seu raciocínio, é o seguinte: dentro da presunção do lucro presumido, então você, se não tiver contabilidade apurando um lucro maior, você teria que distribuir dentro da presunção. Acima da presunção, ele poderá ser tributado, porque você não tem a contabilidade e distribuiu acima da presunção. Então, a Previdência pode tributá-lo, considerando como prolabore. Mas quando tem demonstração contábil... Quando você tem a contabilidade que a doutora Ana Paula colocou, quando você tem a contabilidade determinando como é que a matéria chama? Desproporcional. Aí você tem a distribuição de lucro desproporcional. Né? E o que é? Porque às vezes um sócio tem 30%, o outro tem 70%. E o que tem 30%, às vezes tem uma distribuição de lucro acima do que tem 70%. Então, ela veio justamente explicar isso aqui hoje, dentro dessa matéria que ela colocou aqui, explicando os dispositivos legais e os trâmites legais para que você possa fazer essa distribuição, desde que você siga
Certo, mas é esse ponto justamente que eu estou colocando. Quando é distribuído lá na contabilidade, esse lucro é isento ou tributado? Do jeito que ela falou, é totalmente isento. Isento, né? Isento, totalmente isento. Ah, tá. Tá? Isso foi na solução do CARF aqui, ó. Está muito desfocado, mas em itálico ele coloca assim: determinando que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados. Está bem, quer ver? Aqui, bem nessa parte. Falando que a lei tributária não grava a hipótese citada, apenas determinando que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integração à base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior. Artigo 10º da Lei 9249. Espera aí, só falar. Na realidade, pode responder você mesmo. Chama a atenção que quando houver a distribuição do lucro maior do que é permitido, que seria o presumido, ele terá que apresentar CD. E chama a atenção, gostaria que na próxima reunião, a nossa doutora Ana Paula, aqui, vamos discutir a DLPA, porque muita gente está falando que lucros acumulados não podem sobrar saldos. Não pode, né? Eu acho que não, pode sim. Vamos discutir. Até quando eu estava na faculdade de contábeis, não poderia sobrar saldo, tinha que ser distribuído, né? Não, você tem que destinar, reserva. Tem que fazer a destinação. Aí, pois é, mas você já faz a redução, destinar lucros a distribuir. Não. Lucros acumulados e os saldos à disposição da Assembleia. Então, fosse assim, não existia saldo de lucros acumulados anteriores. E nem o final. Não existia. É tudo zero. Gente. Sabe que a empresa não tiver capital, não tiver caixa? Não, o que tem caixa? Tem nada a ver com a coisa? Não, se a empresa não tiver caixa para distribuir, ele não pode ficar com o estoque lá e com lucro alto? E o que tem isso? Então, esse é o questionamento, vamos discutir isso aqui, porque lá no SCD, ela está bem clara lá, gente. Ela tem lucros acumulados, assim, lá no SCD não aparecia. Lucros acumulados e o saldo à disposição da Assembleia. Então, essa conta lá no SCD, não existiria. Porque ela tem que passar, porque lucro distribuído, coisa mais ou menos assim. Essa questão eu vou ter que estudar melhor. Porque a partir de 2008, com a 11.668, ela veio prever essa facilidade. O que é? Destinar as suas reservas. O que é destinar? Então, você tem lucros acumulados e aí você destina lucros à disposição da Assembleia, lucros a distribuir. Sim, certo? Mas a nome está bem claro, lucros acumulados e o saldo na mesma conta, à distribuição da Assembleia. Agora, aquela outra da reserva é outra coisa. Agora, falar que o lucros acumulado tem que desaparecer, eu nunca vi no balanço nenhum, certo? Lucros desaparecer não, ele pode ficar aberto, o lucro acumulado. Agora, eu vou destinar isso depois, certo? Então, isso que não quero discutir. Então, outra coisa discutida. Não, eu tenho lucro acumulado. No outro ano, eu posso pegar e distribuir. Posso distribuir no outro ano. Agora, vamos discutir isso, certo? Eu pego antecipação de lucro. É do lucro do exercício ou é lucros anteriores? Não. Então, quando eu tenho lucros anteriores, os saldos possíveis, eu posso distribuir lucro de anteriores. E aquele que eu tenho dentro do exercício é antecipação de lucro, desde que a empresa tenha lucro. Então, eu fico decidido. Quando eu antecipar lucro, é o quê? Ela tem que dar lucro no exercício para suportar aquela distribuição, antecipação de lucro. Ok. Doutor, nós agradecemos muito e esperamos a senhora na próxima terça-feira aí para falar de hold. Você falou da hold, não foi? Pois é, depois nós queremos uma pitada da hold. Wesley, depois se você trata desse material aqui para disponibilizá-lo para os internautas e para nós que estamos presentes aqui também, ok? Tem pauta para hoje? Opa, então vamos com o Zé Walter. Vamos com o Zé Walter ali, porque o meu diretor João eu vou deixar para segundo plano. Só duas. Fala lá.
BSF e... Como que é? BSF, Benefício Social Familiar. E também aquela que eu estava mostrando para você, fertilizantes por bactérias vivas. Contabilidade é tudo. Vamos aí com o João aí, depois do geral. INSS. Vamos lá com o Geraldo lá, o João. Ele coloca aí livros, aí você coloca duas lá no final, que sobrar tempo a gente discute ela. Vou colocar. Livros não vamos discutir. A outra qual que é? Uma é vale transporte e alimentação, e a outra é horários, horário de trabalho. Essa se der tempo, se não der, vou deixar para a próxima. Tem que aproveitar o Adair aqui e falar, usar tempo. Quem mais? Era só, então vai dar tempo, tranquilo. Mas vamos enrolar nessa aqui. Essa do Zé Walter aqui, ela é enjoadinha para danar, viu? Zé Walter aí, social familiar. Benefício social familiar. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou meio grosso aqui, gordo, dado para todo mundo perceber que eu não vim na terça-feira passada. Eu estava lá na FEComércio, vendo aquela palestra sobre o BSF. E hoje, por incrível que pareça, nós fomos acordados com a notícia de que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio foi guindado a superintendente do Ministério do Trabalho em Goiás. Ele deve ter sido um dos que costuraram aquele BSF. Sempre está para nós pressionando que o BSF é legal. Por quê? O que é acordado sobrepõe ao legislado. E nós precisamos, como profissionais que somos, ter um respaldo da diretoria do sindicato para ver como que nós vamos portar diante dos nossos clientes. Eu cheguei à conclusão de que a nós compete fazer tudo o que querem que faça, agora cumpra os nossos clientes de acordo com a sua vontade. O que vocês podem me dizer? Vou passar a palavra para o doutor Ronan aqui comentar. Aqui nós temos presente excelentes profissionais do direito, a doutora Cláudia, que expôs sua matéria nesse instante. Eu tenho certeza que ela vai nos trazer subsídio. Concordo com você, Zé Walter, quando você diz que o acordado sobrepõe o legislado, desde que não fere a legislação. Na Lei 13.467, lá não deu dúvida com referência à obrigatoriedade da contribuição sindical. Por isso que os sindicatos estão se criando isso, BSF, Benefício Social Familiar. Claro, vai ter funcionalidade se entre aqueles filiados. Ou empresa não filiada, ela não tem que cumprir isso que contraria a legislação. Na legislação não deu essa brecha, no meu entendimento. Não sei, nesse momento, eu não posso falar aqui uma definição do sindicato, eu digo no meu pensamento. Aqui, no meu entendimento, não pode querer obrigar aquela empresa que não se filiou ao sindicato a cumprir isto aqui. Isso é mais ou menos equiparado à contribuição sindical. Paga-se quem quiser. Quem não quiser pagar, a lei não obriga o pagamento. Esse é meu entendimento, certo? O entendimento que eu passo para os meus clientes, isso não precisa você cumprir, desde que você não esteja filiado no sindicato. Se filiou, sim, você filiou o sindicato, você diz para o sindicato, eu quero me filiar e submeter aqui a sua gestão. O sindicato gestionou isso e a empresa filiada é cumprir aquilo. Não filiada, não tem que se cumprir. Esse é o meu entendimento, não digo aqui que é o entendimento do sindicato.
Ok? Inclusive, no dia lá na terça-feira, eu fiz um questionamento de que, vocês vão até achar graça, que esta convenção foi um Robin Hood ao contrário, porque está tirando do pobre coitado do trabalhador para financiar uma coisa em nome da empresa, correto? Então, é o contrário do Robin Hood, tirava dos ricos e dava para os pobres, né? Então, veja bem, a que ponto que nós estamos? Eles pegaram, fizeram um índice bem menor, bem aquém, para que custeasse. Eles mesmos falam, as empresas ganharam com isto, né? Então, até que eu fiquei preocupado, estou preocupado, falei com o meu filho, olha, nós vamos ter que ver isso. Falaram, já tem colega que falou que foi no Ministério do Trabalho e eles preocuparam com isso, correto? Então, Zé Valdo, é isto aí. O sindicato, eu acho que o sindicato, com raríssimas exceções, realmente tem que se espernear para conseguir receita. E está se valendo disso. Não está errado o que eles estão fazendo, não. Só porque eles têm que batalhar e trazer filiados. Em cima desses que eles vão conseguir esses benefícios. Fora disso, se o seu cliente, a sua empresa não é filiada, não tem que se recolher. Nós temos diretor aqui, até o Otávio Júnior já se passou por isso. Parece que ele, nos seus conhecimentos, na sua qualificação profissional, ele questionou determinado sindicato e o sindicato fez o sindicato ver que é ilegal esta cobrança e o sindicato concordou com o nosso diretor Otávio Júnior. Vamos ouvir o Geraldo aí primeiro. Deixa eu só concluir aqui. Zé Walter, eu queria dar esse testemunho para vocês, porque aconteceu o seguinte, ligaram no meu escritório, e falando que nós deveríamos fazer cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho. Foi tudo bem, e queria que eu mandasse a GFIP. Aí eu fiquei assim e tal, aliás, isso foi para o meu irmão, depois eu peguei a ligação e completei. Seguinte, eu peguei e falei assim, queria falar com a assessora jurídica do seu sindicato. Eu não vou nominar o sindicato. Quero falar com a assessora jurídica do seu sindicato. E eu fui conversando devagar, explicando para ela, e ela insistindo que nós como contadores, deveríamos cumprir aquela convenção coletiva de trabalho e tudo e tal, né? Aí, o que a gente fez? A gente usou a nossa patente, né? Como conselheiro lá, e como diretor aqui do sindicato. Aí mudou a conversa, gente. Aí a conversa mudou. Aí eu falei assim, olha, eu não posso te passar a GFIP, porque o meu código de ética não permita que eu faça isso para você. Então, vocês fizeram algo que é ilegal. Vocês não podem fazer isso, né? Para cobrar aqueles R$22 por empregado. Aí, quando eu comecei a falar com ela nesse tom, ela mudou o tom da conversa. Moço, é o seguinte, só vai contribuir para quem é associado do sindicato. O senhor é associado? As suas empresas é associada? Eu falei, não, então o senhor não tem que recolher nada. Isso aqui é só para quem é associado do sindicato. Ok? Fala aí, Geraldo. Eu também fiquei meio indignado com o sindicato patronal deixar passar uma coisa dessa. Porque, e ainda se for mais só para associado, quer dizer, está tirando, igual o Zé Walter falou. Agora, eu discordo do Zé Walter num ponto, dizer que nós, contadores, temos que fazer, se eu entendi bem, nós credenciar. Eu não. É que nem o Otávio fala. Se qualquer sindicato pedir a GFIP, eu devo mandar se a empresa me autorizar, ou de preferência mandar para a empresa repassar para eles. E jamais eu vou passar uma GFIP para qualquer sindicato, não passo também. E só vou credenciar, porque eu já discuti com as empresas, pedi para ser a convenção, falo, lê a cláusula 17ª aí, e só vou credenciar se eles decidir que vai pagar e me autorizar a credenciar. Caso contrário, recebo e-mail direto para credenciar. Não estou nem aí, exclui tudo, deixa eu rolar. Entendeu? Então, nós não somos obrigados a credenciar ninguém, não. Só somos obrigados quando o empresário autorizar nós.
Na realidade, o que acontece, a opinião do Ronan ela é aceita. A questão que o Otávio colocou de testemunho, quanto ao questionamento, quando você impõe junto a eles, geralmente eles se afastam. Agora, eu estou temeroso com isso, porque inclusive comentei com o Otávio o seguinte: quando o próprio presidente do CECEGO foi elevado a cargo de superintendente do Ministério do Trabalho, obviamente ele vai fazer valer essa convenção, certo? E todas as auditorias trabalhistas que você tem, a primeira coisa que eles te pedem é a convenção, você anexa a convenção junto. E na convenção, há a possibilidade, e é o dispositivo lá informando, que você tem que, eu corro o risco de ter que indenizar o meu funcionário no caso de morte, porque lá esse seguro aqui, esse benefício familiar, prevê uma indenização de R$4.000 para cada familiar falecido. Vai que eu não cumpro esses R$22. Minha empresa vai ter que pagar esses R$4.000, porque lá na convenção está acordado que eu tenho que colocar. Quando nasce um filho de um empregado, lá está colocado que eu tenho que pagar R$500, que esse benefício vai dar R$500 para o filho do meu funcionário, ou para o meu funcionário cumprir despesas do salário e maternidade dele, certo? Então, nós estamos o quê? Se esse funcionário for na justiça, eu acredito que há a possibilidade de nós termos que indenizar. Isso aí que está previsto, né? Porque nós não estamos pagando. Agora, pagar, nós temos que fazer justamente o planejamento tributário. Vai valer a pena? Corre o risco? Então, nós teremos que estudar essa possibilidade, jogar para cima dos nossos clientes essa possibilidade que possa acontecer. Porque naquela outra convenção que tinha, quem não fazia aquele segurozinho que tinha lá, tinha uma cláusula lá que, no caso de falecimento do funcionário, você tinha que pagar R$9.800. E teve muitas empresas que não cumpriu aquilo, mas como estava na convenção, eles tiveram que indenizar os familiares. Então, é um risco que nós temos que ainda amadurecer esse questionamento, verificar alguns legisladores que possam nos clarear melhor essa situação. Eu estou com medo. Eu estou francamente. Fala aí, Fábio. Eu queria falar justamente o que ele concluiu agora. Eu acho que esse posicionamento eu tenho que estudar melhor, porque, por exemplo, eu não concordo em dizer que, posso estar errado, mas não concordo em dizer que uma convenção coletiva só abarca, só contempla quem é associado. Eu entendo que, em ser convenção coletiva, acordo coletivo, conforme o artigo 8º lá da Constituição, inciso 3, fala que as convenções de acordos o que está escrito lá fala que as convenções de acordo do sindicato representam a categoria. Lá não falou associado, né? Então, tem que estudar melhor para saber se a convenção ela pode ser descumprida por um não associado. Tem que ver isso aí. Daí quer comentar um negocinho? Não? Você é um cara expert nesse assunto, mas o presidente... Fala aí, presidente. Bem, colegas, eu acho que para se fazer alguma coisa tem lei, não tenha dúvida. Eu perguntaria para o Fábio e para o Eli. Está na Constituição que ninguém é obrigado a associar. PT só da ação. Não, você concluiu, presidente? Espera aí, deixa eu terminar, né? Ninguém é obrigado a associar. Já tem várias jurisprudências que fala que o sindicato tem poder sobre o associado de pagar. Se eu não quero pagar, eu tiro fora. Então, se a pessoa, o empregado, contribuiu para o sindicato, pagou a Contribuição Sindical, e se ele pagou a Contribuição Sindical e a empresa é associada, aí é o que eu falo com o Ronaldo, eu acho que sim, por aí. Porque fica muito difícil, certo? Como é que vamos acionar? Eu perguntaria, eu estou torcendo muito para o Fábio ali, está correto. Mas está sendo absurdo.
eu estou só para você estar correto, porque nós tiramos uma receita de 400 mil por ano que pagava um pouquinho, mas pagava. E agora não é obrigada mais. E eu pergunto, se a pessoa não pagar, como é que eu vou acionar isso? Eu vou colocar ele no Serasa? Ou não vão colocar? Como que faz? Então, se não tem nada na lei, certo, que eu tenho que pagar, qual é o juiz, certo, que vai dar dando escape para o sindicato? Agora mesmo, tendo a lei, ele escapou de toda maneira, certo, falando o seguinte, olha, como é que o juiz determina através de um determinar que o Ronan sabe disso, você poderia acioná-lo, certo, se você tivesse mandado por AR uma notificação falando que ele deve imposto sindical. Vai, como que faz? Agora, será que nós vamos mandar para os 14 mil o pessoal do Conselho? Eu já levei paulada boa direita, certo? E agora estamos com exeação de danos morais, porque eu coloquei também no Serasa, certo? E estava na lei que, no artigo 606, e ele não foi revogado até hoje, certo? Que constitui crédito, certo? Mesmo que não seja em cartório, constitui crédito para o sindicato. E acionou. Agora, eu quero saber como é que o juiz vai definir agora essas ações. Não sei, certo? Então, na minha concepção, o sindicato, ele tem poder sobre os associados. Para o associado, não deve ter poder nenhum. Tanto é que foi criado a Constituição Federativa para o associado, para substituir na época, desde 1900, que constituiu da Constituição, para substituir o imposto sindical, que já estava prevendo que esse imposto sindical ia acabar. Certo? Agora, falar que seguro é obrigatório, me parece só tem um seguro obrigatório para ele, não? Tem mais seguro obrigatório se o seu DPVAT? Só tem um seguro obrigatório que é obrigado a pagar. Se não pagar, ele toma o carro do cara, né? Agora, esse outro, será que ele vai acionar porque ele não pagou? Não sei. Fala, Fábio. Bem, que eu não falei que obrigatoriedade nenhuma de sindicato. O que eu coloquei foi o inciso 3 do artigo 18 da Constituição, que fala que os interesses da categoria aprovados em convenção. E lá não restringiu o que é determinado em convenção aos associados. Ele menciona a categoria no geral. Eu estou falando isso. Pode falar. Deixa eu só aqui, rapidamente, eu vi um recurso aqui do TST, porque nós sabemos, é facultativo o direito de filiar a sindicato. Aqui diz aqui, ó, a emenda, recurso de revista, contribuição assistencial, que isso aí é uma contribuição também, esse BSF, é uma contribuição. Patronal, empresa não filiada, fere o direito à plena liberdade de associação e de sindicalização, cláusula constante de acordo com e tal. Então está dizendo, queria se cobrar aqui, mas fere o direito exigir esta cobrança da empresa não filiada. Pronto, final. Aqui, e tem várias decisões nesse sentido aqui. Então não pode, a empresa não está afiliada, o sindicato não pode. Por quê? Lá não é, eu não posso, não é facultada a minha empresa filiar ou não. Por que quer dizer? Você filia se quiser, e eu não quero filiar, portanto, estou abrindo mão dos seus benefícios. Tudo bem. Agora, se eu quero me valer dos benefícios do sindicato, quero o apoio do sindicato, eu vou me submeter às suas regras. Então, eu, no meu nome, particularmente, os meus clientes, eu não tenho dúvida. Ninguém vai cumprir isso aqui, dos meus clientes. Agora, eu não posso dizer que os senhores tomem essa decisão. Eu recomendo, vamos estudar. Traga para a POCA, reunião. Os senhores contadores também são advogados de fato. Vamos procurar subsídio para isso. Eu não tenho dúvida, na minha parte. Com base na analisação pertinente à matéria, a Lei 3.467, a reforma trabalhista. Ela, inclusive, até com referência sindical. Ela não facultou, ela disse, ou melhor, ela não obrigou, faz se quiser. E não tem outro dispositivo que venha reforçar isso aqui para o sindicato. Não vi isso lá na legislação, não vi na CLT nem na reforma trabalhista. Sabe? Ok. Eu não questiono muito na questão da contribuição, não. Na contribuição, acho que a legislação está clara e evidente. O que eu questiono, até que gostaria da opinião do Adair, sobre a convenção. Hoje, a convenção vai ter poder de negociação de lei, Adair? Fala no microfone um pouquinho, eu gosto das suas opiniões. Vai. Eu sou fraco para isso aí. O Renan vê a parte do direito aí, que o Renan é mais especialista nisso aí, né? Porque, na realidade... É que é a sua opinião, sua opinião sua. De novo. Porque eu acredito o seguinte,
como existiam as convenções anteriores, e todas as convenções anteriores, você era obrigado a submetê-las. No percentual de hora extra, você era obrigado. Nos repousos remunerados, você era obrigado. Né? Na indenização de algumas verbas de seguros, de indenizações. Então, eu acredito que as convenções vão permanecer, como alguns legisladores tiveram aqui e citaram as convenções. Ela não está cobrando contribuição, ela está cobrando uma contribuição, ao mesmo tempo impondo uma indenização. Você não pode contribuir, não precisa contribuir, mas essa indenização está lá na lei, está lá na convenção. Eu vou ter que fugir dela? Tem como eu fugi-la? Bom, eu não queria dar minha opinião, não, mas eu vou dizer aí. Se houve o pacto, é um contrato, ele tem efeito. O combinado não é caro. A lei, se a lei não obriga, tudo bem, mas se houve o pacto, acho que tem que ser cumprido, desde que seja associado. Essa é a minha opinião. Desde que seja associado? Isso. Não associado, então, o meu entendimento não você matou, então. Então, eu veio de encontro com a opinião do Ronan, então. Como sindical, por exemplo, meus clientes, eu peguei a declaração de cada empregado. Aquele que autorizou o desconto foi descontado. Mas eu não tô... Mesmo sendo associado, eu não descontei. Se amanhã o sindicato vir cobrar, eu vou apresentar a declaração e se discutem. É que eu estou querendo chegar justamente isso. Eu não estou discutindo nas contribuições. Estou discutindo nas previsões que contém a convenção. Na convenção está prevendo uma indenização de R$4.000 para o funcionário meu que falecer. Eu tenho que indenizar a viúva. Eu não paguei os 22. Se eu tivesse pago os 22, esse benefício iria cobrir isso. É o que eu estou dizendo. Se a empresa é associada ao sindicato que cumpriu a obrigação lá da convenção, eu entendo que ela é obrigada a cumprir. Por exemplo, eu tenho condomínios. Houve um falecimento. A empresa tinha o seguro cobriu R$18.000 no empregado, agora recente. Correto, porque estava correto. Se na convenção previa isso, se a empresa não cumpriu, ela associada, não cumpriu essa determinação, ela assume o risco. Porque o combinado não é caro. Se ela não cumpriu, vai ter que pagar. É que nós estamos aqui num fórum justamente para chegar a um denominador comum, buscando a melhor solução. O que, inclusive, lá na convenção estão falando também que seguro não é seguro, esse benefício aqui não é um seguro de vida. Entendeu? Não é um seguro de vida. Ele vai indenizar. Se eu tenho um seguro de vida com a companhia extra, terceiros, tudo bem, aquela companhia vai assegurar meus funcionários. Porém, se o funcionário ou os parentes do funcionário me levar na Justiça do Trabalho, a convenção vai exigir que eu indenize isso. Aí eu vou ter que arrumar algum advogado melhor, um tanto melhor, para questionar. Né? Fala aí, Cícero, vamos ver. Eu só queria colocar mais uma dúvida aí, porque, na verdade, essas convenções sempre fala em assembleia, e eu já fui em algumas assembleias em outras épocas, vai uns 4 ou 5 funcionários só. Essas assembleias é até figurativa. Acho que o cara redige a cláusula que ele quer lá, porque aquelas pessoas não têm voz ativa. Na época, eu fui até representando a empresa, entendeu? O patrão, né? E o próprio funcionário também. E pouca gente lá. Discutiu o que a empresa queria e pronto. Porque o funcionário que ia lá, coitado. E a maioria dessas assembleias, inclusive, quando fala em contribuições assistenciais, ele fala até para associado e para não associado. Então, aí quando ele fala até de empresa agora, né? A maioria das convenções está falando até de empresa associada, que antes só trazia um funcionário, né? O associado, o sindicato já fornece uma lista e a empresa desconta na folha de pagamento e debita lá, acredita lá na conta do sindicato. Aí o não associado tem que recolher uma guia. Agora está trazendo essas contribuições até para a empresa também, está associado e não associado, dizendo que foi discutido em assembleia. E essas assembleias todavia. Eu acho que o Ronan colocou. Não tem validade. Contra a questão sobre a contribuição, ela é opcional.
certo? Contribuição opcional. Eu estou alertando justamente isso, porque nós aqui, na condição de sindicalistas, nós teríamos que estar falando, não, gente, isso é certo, vamos pagar aqui, tá bom. Mas nós estamos sentindo justamente a injustiça que está se cometendo, porque se a lei está proibindo você arrecadar, cobrar, ser compulsório, então acho que não. Agora, eu tenho medo de você ser levado na Justiça do Trabalho e você ter que indenizar essa quantia. Aí nós vamos discutir isso aí, pode falar, né? Eu ali já disse, o professor Adair realmente disse que, né, uma das maiores virtudes do homem é a humildade. O Adair sempre tem essa posição dele, essa pessoa simpática que vem aqui todas as terças-feiras, essa inteligência, né, que eu acho que ele deveria, realmente tem muito que aprender com ele, mas ele gosta de sempre estar assim, primeiro ouvir para depois falar. Isso é uma capacidade, eu admiro muito o professor Adair. Mas, olha, tudo que ele disse, já disseram aí, nós temos as prerrogativas. O que diz aqui no artigo, é só nós lermos, os internautas presentes, nós já lemos, vamos ler novamente, o 611A, da Lei 13.467. Dentre aquilo que o Eli citou aqui, que existe nas convenções, está elencado aqui. Mas, e tem aquilo que também estabelece onde a convenção coletiva não pode interferir. Ela não pode interferir em vários segmentos, licença maternidade, em férias, salário noturno e tudo isso. Mas ela pode interferir banco de hora, ela pode interferir no pacto da jornada, ela pode interferir na troca de dia de feriado, são essas coisas. Mas tem, às vezes, pessoas que pensam, porque no artigo 611 fala, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando entre outros, o seguinte, aí no 611 ela estabelece tudo que a convenção coletiva pode fazer. Mas tem pessoas que pensam que o outros, ela pode também fazer outras coisas que contraria a lei. Não pode. Esses outros que diz aqui, não é aquilo que fere a legislação maior, que é a lei ordinária, que ela sobrepõe aqui a convenção coletiva. Então, dá uma lidinha no 611A para vocês verem. Concorda, Daí? Eli? Fala. Eu ia ler o que o Ronan leu, que é o artigo 611A, que é onde vem a máxima que fala que o acordado com a nova lei, com a reforma trabalhista, a lei 3467, 2011, fala que o acordado sobrepõe o legislado. Então, está aqui. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei, ou seja, está acima da lei quando, que o Ronan falou, entre outros dispuser sobre. Quando eu falo entre outros, pode ser qualquer coisa, exceto o que fala no 611B, que é o que não pode. O que nós não entendemos por lei. O que não está proibido, está permitido. Correto? Então, se o 611 diz o que não pode estar na convenção, o que não está ali, pode. Essa posição é minha, é da Associação Nacional dos Magistrados do Brasil, que entende que se a convenção estiver prevendo lá que é para cobrar a contribuição sindical, que é para ter homologação, que o sindicato vai cobrar taxa pela homologação, para mim, prevalece sobre a lei. Agora, é uma discussão que nós vamos ficar aqui a noite toda, enquanto não chegar a uma posição do Superior Tribunal, eu acho que não adianta a gente ficar batendo boca. Pois é, então vamos aguardar. Vamos só ouvir mais um pouquinho o Ronan aqui, o presidente. Só para finalizar, é o que diz, conforme se diz, a convenção coletiva, ela não pode obrigar as empresas não filiadas a cumprir o que determina o sindicato para os seus filiados. É ilegal isso aqui, e isso aí fere a legislação. Não, por isso que, inclusive, que senão estava muito fácil, né? Aí abriu uma empresa, você já é obrigado a cumprir o que determina o sindicato. É facultada a filiação, então isso está na lei, é proibido os sindicatos querer exigir que a empresa não filiada cumpra aquilo determinado por ele. É aí que está o perigo. Não pode isso aí, ela não pode ferir isso. Você entendeu? Então, os sindicatos não podem, a legislação proíbe o sindicato de que a minha empresa que não é filiada venha cumprir o determinado por ele. Até porque é facultada a minha filiação, certo? Mas aí quando o sindicato estipula que a hora extra fica maior do que a lei, a empresa que não é associada, ela aplica isso aí, o benefício que está na convenção? Aplicava, né? Agora aplica, não sei. E não pergunta se é associado, né?
Então, vamos ouvir o presidente aqui para nós encerrar bem, isso aí. Esse negócio de interpretação, lê um cara danado. Agora, lê para nós aqui, ó. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei. Não falou nada. Quando? Vírgula. Olha, quando, entre outras. Então, se é do jeito que o Fábio está pensando, qualquer merreca que você colocar na convenção, ela tem valor. Para mim, então qualquer coisa que eu colocar na convenção acordar, entre outras, aí fala assim, ó, quando, entre outras, dispuserem sobre, aí ele determina que ela tem prevalência quando dispuserem sobre isso. Mais do que isso que não pode. É a minha opinião, certo? Agora, se for do jeito que eu falo, não precisava nem eu colocar mais nada aqui, não. Quando a jornada de trabalho, quando isso, não precisava fazer, não. Ela prevalece, assim, ó, ela prevalece sobre a lei e acabou. Não, Verão, porque para o artigo seguinte, ele fala o que não pode na convenção. Entendeu? Então, o que está lá não pode, no 611B. O que não está lá pode. Pronto. Agora, a convenção não é colocar qualquer coisa, porque uma convenção é um acordo entre patrão e empregado, onde é discutido, é votado e assinado. Quer dizer que... É consenso das partes. Ela não pode. Não tem por que não cumprir as partes que fizeram. Então, eu não posso colocar na convenção pacto quando a jornada de trabalho, não posso colocar? O que não está no 611... Não, mas esse aqui pode. Ó, pode. Pacto, posso colocar sim, ué. Então você está acabando de falar que está fora da convenção, isso aqui, poxa. Não, é o 611B. Ok, eu acho que eu vou fazer igual, enquanto não houver uma decisão, agora, eu aconselho fazer como eu já fiz, o Adair deu o exemplo aí, pegar a declaração de todos os funcionários que não vão contribuir por causa disso, isso e isso, né? Então, por enquanto, nós vamos ficar dessa forma e esperar alguma solução, porque vai mandar contribuir, por exemplo, uma empresa que tem 100 funcionários, vai pagar R$22 por funcionário, é o que eu falei para o presidente, que tomou posse aqui, que ele teve do Sindloja aqui. Como que o senhor deixou passar batido um acordo desse? Ele foi ludibriado, porque reduziu o aumento para os funcionários e criaram uma taxa de R$22 a princípio. Não é nada para eles, principalmente para eles lá que são empresas de grande porte, nada. Agora, as empresas pequenas aí que têm 10 funcionários, para pagar R$220 por mês, é uma chiadeira danada, né? E, na realidade, não sei. Então, acho que fazer isso. A contribuição sindical na folha de março já não foi descontada, todo mundo acho que pegou a declaração dos funcionários dizendo que para não recolher, e vamos aguardar, esperar mais alguma coisa, porque o que está escrito nessa convenção lá sobre esse benefício é incrível, né? Agora, esperamos também que os auditores do Ministério do Trabalho não venham querer pedir a convenção do sindicato e querer aplicar todas as benesses que tem lá na convenção, né? Tá? Então vamos para frente e vamos aguardar mais um pouquinho. Catraca ele. Quer falar alguma coisa aí, meu vice-presidente do conselho? Não? Então vamos lá. O que você quer com a bactéria aí, Zé Walter? Valeu? Troca a pilha aí para nós, Wesley. É o seguinte, a empresa vai produzir bactérias, micro-organismos, para servir de agrotóxicos e para combate na lavoura, correto? Então, se alguém sabe alguma coisa sobre isso, qual KNAI que vai ser, e também se depende de alvará, o que, da Anvisa, ou de onde é, alguém que possa passar essa informação, eu gostaria muito. Quem quer comentar sobre isso aí?
Na realidade, se ele vai produzir isso aí, vai ser uma indústria, né? Uma transformação. Ele vai transformar alguma matéria-prima em algum produto. Eu acredito. Até meu filho é que passou para mim isso aqui. Ele foi procurado hoje por uma pessoa. Então, ele vai, acredito, vai fazer o viveiro das bactérias, tudo, para se tornar o fertilizante e o adubo, certo? Então, é isso que está precisando. Nós estamos precisando saber, fomos pegos até de surpresa sobre isso, precisamos saber se alguém sabe e se alguém já tem a vivência, qual KINAI que nós vamos utilizar, tudo isso, e quais os caminhos, o que é que nós precisamos, avarar de quê, de quem? Acho que primeiramente você vai ter que pegar com esse cidadão o real sistema, o real problema que ele está querendo montar. E vai pesquisar dentro do KINAI se tem alguma atividade semelhante ou igual. Só um minuto. Peraí, fala aí, Marcelino, no microfone. Não, porque tudo é relacionado à pecuária, agropecuária, é o Ministério da Agricultura que tem que olhar. Também. Ele tem que olhar no Ministério da Agricultura, o que vai precisar, que licença que tem que fazer um projeto, alguma coisa, o que tem que fazer lá. Tudo é Ministério da Agricultura. É como no nosso grupo todo mundo sabe um pouquinho de tudo e você já deu o caminho. Né? Então é isso aí, nós estamos buscando justamente isso aqui. Então é isso, Walter, cuida disso. Vamos falar aqui com... Até só queria falar uma coisinha, só a respeito daquela anterior. Eu passei a reunião lá, eu fui que nem o Juruna, eu gravei tudo, passei o áudio para o doutor Fábio, acho que para o Júnior, para o Everaldo, não sei se para você. Se vocês quiserem olhar, certo? Beleza. Na verdade, eu acho que aquela reunião lá foi a repetição daquele encontro que nós tivemos aqui, um pouquinho mais alongado, porque teve muito mais tempo do que aqui. Nós cortamos eles quando ele estava falando já que nós não estávamos querendo escutar, aí nós cortamos, né? Vamos falar com o João aqui, de INSS. Colegas, o negócio é o seguinte, uma colaboradora de uma empresa que ganha pelo menos assim R$10.000 acima do teto do INSS. De repente ela fica de licença maternidade. Bom, a empresa tem que fazer a recomposição do salário dela até o limite do salário, porque ela vai receber do INSS apenas os 5.000. E os outros 5.000 a empresa é obrigada a pagar? Vou falar com a Adair ali. O Adair parece que está... O Adair hoje está fechado, não consigo tirar nada dele hoje, rapaz. Que isso? Ô, Djalma aí, vamos ouvir o Djalma aí. Eu tenho dois casos. Quando eu trabalhava no Carrefour, o Carrefour ele tinha um seguro que contemplava essa diferença. Mas eu tenho casos que a pessoa ganhou acima e só recebeu a parte do INSS. A empresa não é obrigada a recompor o salário da pessoa, não. Só se a empresa tiver algum benefício. Perfeito. Falar, Ronaldo? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que, viu, o seu nome mesmo, né? Tá vendo, Rayana, o quanto isso aqui é bom? Isso aqui é mais de que a melhor faculdade que existe, sabe? Porque aqui vê-se tudo, sabe? Aprende tudo. Essa pergunta que o colega aqui, o diretor João, trouxe, é uma pergunta rara. Realmente, essa apertou todo mundo aqui. Mas aí é o que diz João, por isso que eu quero o seguinte, como um estudante do direito que sou, se a Previdência determinou, eu só posso pagar para você até o limite, porque senão ela facultava a contribuição. Certo? É facultada a contribuição até aquele teto de R$5.600. Tanto é que só descontou dela sobre o limite. Só descontou aquilo. O que a Previdência disse? Eu quero dizer, senhor e senhora beneficiário, eu não vou pagar mais do que isso. Você pode ganhar R$20.000, mas o Estado só pode pagar R$5.600.
Sérgio, mas é muito importante essa pergunta sua. Você fez isso e eu me fiz entender dessa maneira. Então, ela só vai receber aquilo. A empresa não tem pagado nada, porque a empresa não compactuou com aquele fato, com essa situação dela. É uma situação que essa pessoa teve e é uma situação que agora ficou na mão do governo. E o governo, a gente cumpre as normas dele. A empresa não compactuou se ela está 5 anos pagando um salário acima do teto para a pessoa. Eu quero dizer assim, que o caso dela, qual é a situação dela? Ela é funcionária há mais de 5 anos. Não, mas o que está fazendo ela receber? É licença maternidade? Licença maternidade. Pois é, a empresa ela não compactou com o filho dela. Isso que eu quero dizer. Então, ela teve o filho, uma bênção de Deus. E é o governo que vai dar essa atenção. É isso que eu quero dizer. A empresa, ela não tem participação naquele fato ali. Ali. Deixa o Geraldo falar lá, depois eu passo para você. Eu estou querendo complicar. Ela trabalha na empresa. A empresa tem que fazer a folha dela. Pode baixar essa folha para 5 mil, se é 10 mil? Pois é, mas ela está licença maternidade. Você não tem que fazer a folha no salário dela, da média do salário? Complicou mesmo. Se faz a folha de 10 mil, vai poder, não vai poder, é complicada a situação, ela tem que estudar melhor. Espera aí. Deixa o Everaldo comentar aqui, vai. Bem, ô João, põe no lugar do outro lado, né? Aí você é o INSS. Não, eu não quero. Não, estou perguntando, só por assim, você é o INSS. Olha, o nosso compromisso, você ficar à toa, mulher, durante 4 meses, né? Você vai ganhar a maternidade, mas eu vou pagar isso para você. Não, aí a empresa ela não está trabalhando. Existe alguma coisa que fala, se você não trabalhar no salário maternidade, você vai ganhar o salário seu completo? Não, ela vai ganhar o quê? O salário que você vai pagar para o INSS, porque desconta, você vai pagar e vai lá e desconta o INSS. Então, essa é a regra, certo? Porque você se propôs a ter filho e, quando você tiver filho, você vai ganhar somente o teto mínimo. Não, rapaz, não, tudo bem, a questão do INSS está resolvidíssimo, isso não tem dúvida. Eu quero saber se a empresa tem alguma responsabilidade de restituir a ela o valor para equivaler o salário, pagar mais 5 mil. Nós pagamos o salário de maternidade, porque o salário de maternidade, quem assume o salário de maternidade, quem é? O INSS. Faculta a empresa pagar o salário de maternidade dela. Pagar e receber do INSS. Eu não posso pagar mais e receber menos. Tá, ok. Vou ter que resolver essa parada aí. Vamos ver se o Fábio achou alguma coisa lá. Com relação a já foi até esclarecida a questão do que a Previdência tem que pagar, a portaria número 15 de janeiro de 2018, ela fala que o teto de pagamento de benefícios é R$ 5.645,80. Então, é isso aí. Agora, você está querendo saber também se a empresa está obrigada a complementar o restante, né? Correto. Tá. Não, então vamos ver o Adair ali. Deixa o Adair falar ali. O salário maternidade é uma forma de interrupção. Vamos ouvir aqui, pessoal. O salário maternidade é uma forma de interrupção do trabalho. Sendo assim, não há trabalho, não há remuneração pelo trabalho. Salvo se há na convenção coletiva cláusula que obriga a empresa a complementar essa remuneração. É um detalhe. Segundo detalhe, o que o Djalma disse, o seguro pode estar previsto na própria convenção para que não mude a renda desse empregado. Fora isso, é uma interrupção. A interrupção, ela vai receber apenas o direito previdenciário. Apenas isso. Correto. Agora, tem muitas empresas que é cadastrada como social, balanço social, que às vezes se cadastram no ISO. Então, geralmente, elas têm uma reserva para compor, entendeu? Mas a maioria faz-se um seguro. Tem empresa, por exemplo, eu trabalhei no Banespa, o Banespa complementava a diferença, porque tinha um fundo para isso. Né? Pois é, justamente. São as empresas social. Vamos lá, então. Vamos falar com o Geraldo ali sobre os livros.
quer ver sobre os livros Diário, Razão, Balancete e livros fiscais. Correto. Acho que o Diário, Razão e Balancete, nós já temos uma alternativa a acabar com isso, né? O SCD. Mas esses livros antigos, eu entrego para a empresa. A empresa, o que eu faço disso? Então, depois de 5 anos, pode jogar fora esses livros, tanto fiscal como Diário, Razão e Balancete? 6 anos, na realidade. Pode né? jogar fora, tranquilo? Pode, se você não tiver vínculo nenhum, judicialmente, algum questionamento anterior, for uma empresa sólida, limpa, para que você precisa disso? Para a história. Agora, tem muitos empresários que gostam de ter história. Isso aqui foi isso, entendeu? Mas, e o livro ocupa muito espaço. Agora, a questão de documento que ocupa muito espaço, você elimina. Agora, o livro tem essa questão. Tem empresário que tem 30 anos de empresa, está lá o primeiro diário dele lá. Tá louco. Também, no meu ponto de vista, as empresas do Simples Nacional, de 2011 para trás, os livros contábeis, pode jogar tudo fora, porque o Estado soltou aquela lei lá dizendo que obrigou a ter o livro caixa ou contabilidade a partir de 2012. Então, de 2011 para trás, eu posso falar para o meu cliente, se você quiser jogar fora, pode jogar. Agora, livros fiscais... 2011? 13. 2011. 13. A partir de 2012 que existiu a contabilidade. Mas já prescreveram os 5 anos, que ou seja, os 6 anos. Então, até 2012 para jogar fora? Pode. Tranquilo. Olha lá, tá vendo? Aí tem os documentos. Vou falar igual você falou, tem alguns empresários que gostam de guardar relíquia, né? Eu tenho um caso seguinte, um empresário foi notificado pelo IBAMA que ele era fiel depositário de uma madeira que entrou na empresa dele em 2000, pedindo ele para devolver a madeira. Que o processo correu lá e ele tinha que devolver a madeira. E ele não sabia que essa madeira estava... que ele era fiel depositário dessa madeira. Aí qual que foi a justificativa que a gente deu? Na época, a gente conseguiu levantar o registro de entrada e constava a nota fiscal lá que deu a entrada. Ele vendeu a madeira, tudinho, e ele foi autuado porque ele não tinha como devolver a madeira. Se a madeira estivesse lá hoje como depositada, o cupim já tinha comido ela toda. Mas serviu de defesa para o advogado dele, porque quem assinou o auto de infração não foi ele, não foi o motorista, não foi ninguém, e conseguiu cair pelo registro que estava no livro de entradas lá. Felizmente ele estava com o livro, mas Geraldo, eu oriento todos os meus clientes 6 anos para frente para jogar tudo fora. Desde que não tenha nenhum auto de infração que esteja correndo. Agora, na realidade, é o seguinte, esses são os livros fiscais, né? E os contábeis. Agora, os previdenciários, né? Trabalhistas... Peraí, terminar lá, você fala. DANF não é obrigatoriado... Peraí, deixa o Ronan complementar o negócio do livro aí. Como nós falamos aqui para os internautas também, eu digo minha situação como é. Por muito que o documento não tenha significado, seja inútil, eu procuro sempre fazer o pacotão, falar para o cliente, está aqui para você. Eu vou fazer com o quê? Eu falei, leva lá para a sua empresa, não tem valor fiscal. Agora, o FII você pode dar qualquer um. Eu mesmo não gosto de pegar, por muito que esteja prescrito, lá 30 anos atrás, eu incinerar aquilo e jogar fora. Eu entrego para ele. Ele sempre está, você faz. Se você quiser guardar, guarda. Se não, esse é um problema seu. Agora, não tem mais valor fiscal. É isso que eu gosto de fazer, isso eu acho muito bom, porque se amanhã tem empresário que pode dizer, não, mas se você lembra aquele livro meu que você disse que ia jogar fora, que você disse que queimou, você queimou aquilo também, não poderia queimar, sabe? É complicado, sabe? Ronan, você está cobertíssimo de razão. Jamais o contador pode jogar um documento do empresário fora. Por menos valor que ele tem, faça-se um protocolo. Eu estou protocolando até 31 de dezembro de 2017, vou fazer um limpo do escritório. Tá um monte de papel lá assim, ó. Então, aí o empresário, o que eu vou fazer disso? Eu não tenho lugar de guardar. O pior é eu que não tenho lugar de guardar. Você faz dele o que você... vou levar para a fazenda. Então, cuidado com os ratos no começo do seu documento. Então, eu sempre recomendo. Agora,
E jamais eu falo para o cliente jogar fora, mas pelo menos os diários, razão e balancete de 2011 para trás, isso aqui pode jogar fora, não tem problema não, porque ninguém vai exigir isso mais, né? Passa lá para o Laor lá um pouquinho. Não, só queria saber se ainda tem um minutinho ainda, depois das... Tem. Eu tenho uma pauta aqui e depois tem mais, eu passo para você. Mas eu falo justamente isso aí, geralmente negócio de livros velhos, que eu tive um exemplo de uma sociedade que dissolveu e o sócio retirante, depois de 5 anos, entrou na justiça e questionou lucros cessantes, um quilo de coisas lá. Fez o contrato, fez tudo e está na justiça até hoje. Então, acabou que tem lá de 98, se nós tivéssemos jogado fora, não tinha como recorrer, entendeu? As coisas, aí teve que buscar imobilizado lá de 98 e batalhar e tal, uma coisa complicadíssima, nojenta para José. Vamos lá com o Vale Transporte seu. Não, Vale Transporte é uma besteirinha. Tem uma empresa, porque eu faço uma relação para todos os empregados, colocar a quantidade de Vale Transporte, a data e ele assinar que ele está recebendo aquele Vale Transporte, ou o Vale Alimentação. Só tem a empresa está dizendo, não, quando eu compro, eu já coloco no cartão dele, eu não tenho que pegar essa assinatura não, que prova que eu já entreguei para ele. Eu falei, olha, se você deposita no banco o salário dele, você não tem que pegar a assinatura no contra-cheque? Para que mais prova que você pôs o dinheiro lá na conta dele? Quando você põe no cartão, você não tem a prova que você entregou para ele. Pode qualquer um ter pegado esse cartão e gastado. Então, no meu entendimento, precisa ter um comprovante que entregou aqueles vale transporte. Aí eu queria a opinião dos colegas. Sim ou não ao entendimento deles. Vamos ouvir o meu amigo Adair. A lei diz que tem que comprovar a aquisição e o fornecimento. Diante disso, por excesso de zelo ou não, eu faço o mesmo trabalho que você faz. Alguém quer opinar mais? Não? Então, acho que é isso mesmo. Deixa o Laur quer opinar. Ele estou numa preocupação aqui, por exemplo, com ganho de capital. A pessoa vendeu uma fazenda lá no Tocantins, lá para aqueles fim de mundo lá. Então, é o seguinte, qual o critério que eu vou utilizar para saber os investimentos na fazenda? No cerca, pasto, essa coisa toda. Para eu diferenciar os valores ali da terra nua. Ou se o ganho de capital pode ser retificado? Quem faz o ITR dele? É você mesmo que faz o ITR? Eu que faço o ITR. Acho que o Marcelino é bom nesse negócio aí. Deixa ele dar uma opinião para nós. Mas no ganho de capital eu não posso utilizar o valor do Parece que tem um negócio aí que pode, não, Marcelo? Porque você tem duas maneiras de você apurar esse ganho de capital. Se ela foi depende do tempo de aquisição do imóvel, né? Aí você pode usar pelo ITR. Só que é muito problemático você usar no ITR, porque quando você começou a fazer a declaração de ITR, colocaram um valor muito baixo. Naquela época lá, o valor da terra nua era um valor muito baixo. Então, quando você vai pegar esse valor da terra nua na data de aquisição para a data da agora, vai dar um ganho de capital muito alto. Né? Vai dar um ganho de capital muito alto. Então, você vai ter que, às vezes, usar pelo que está declarado na sua declaração de renda. Então, você vai pegar o que está declarado na sua declaração de renda e faz o valor agora, pelo valor atual. Então, você pode fazer a escritura, quando você está fazendo a escritura,
de venda, você já determina na venda quanto é que de benfeitoria, curral, essas coisas, sede, né, pastagem, você determina já na escritura de venda. Aí, esse que se determinar na escritura de venda, você vai lançar como receita da atividade rural. Mas a princípio eles fizeram só um contrato, não tinha nada estipulado, só o valor do imóvel. Não tinha, fizeram apenas um contrato, não tinha o valor discriminado das benfeitorias e da terra nua, então, um valor só. Você não vai passar a escritura? Agora que vai passar a escritura. Pois é, mas já fez data anterior o contrato? O ganho de capital foi feito com base no contrato. Mas do ano passado ou desse ano agora? Em 2015. Ixi. Agora que vai passar a escritura. Pois é porque você tinha que fazer o ganho de capital, por quê? Porque o dinheiro entrou na conta do fazendeiro que vendeu. Como é que ele ia justificar esse movimento na conta de dinheiro? Então, tinha que fazer. Deixa o Ronan comentar aqui um negocinho. Discutir um pouquinho aqui, Marcelino, o seguinte. Este seu cliente é o alienante ou o adquirente? Alienante. Tá. Esse alienante, ele comprou quando? Já faz muitos anos que tem essa propriedade, o alienante. E ele tem mediante um contrato. Ele fez a venda através de contrato. Tá, aí ele fez agora a venda através de contrato. Agora que está passando a escritura. Tudo bem. O que é? Tudo bem. Tanto faz a escritura quanto o contrato, o documento para se fazer o ganho de capital é a mesma coisa, é o mesmo valor. Na declaração do imposto de renda do alienante, vinha corrigindo lá o imóvel, colocando esses benefícios, cerca de arame, açude, represa. Não tem nada. Nada disso. Usou-se aquela despesa. Como despesa da fazenda. Usou como despesa. Então, aí houve uma perda, sabe? Aí houve uma perda. Aliás, para esse lado lá, ele não fazia isso, não. Não se fazia isso, né? Não fazia, até no meu conhecimento, que eu sou aí um aprendiz do imposto de renda, Marcelino, leva-se por base a declaração do imposto de renda, o valor lá da declaração. O que eu peguei da declaração de renda dele. Se na declaração eu não usei. Não corrigiu esses. Houve-se investimento naquele imóvel, mas ele usou lá todos na despesa da atividade rural. Toda a despesa rural. Eu não utilizei o valor do ITR, porque eu acho que não pode. Nesse caso, não pode ser utilizado. Eu não sei. Se fez isso aí, ele já beneficiou daquele possível. Da possível majoração de preço do imóvel, que foram aquelas despesas de arame, cerca. Ele já usou lá na despesa da atividade rural. Talvez até usou desnecessário aquele. Agora está prejudicado, sabe? Agora não tem jeito. A não ser, mas isso é temeroso. Sim. Mas o ganho de capital ele pode ser corrigido, alterado? Não, corrigir a declaração do imposto de renda, caso tenha ficado algum investimento naquela atividade e que ele não tenha agregado na declaração. Aí você analisa a situação e pode retificar as declarações, corrigindo o valor do bem no imposto de renda, na declaração. Aí mas tem que verificar a situação. Mas na declaração eu não posso corrigir o valor do bem. Pois é, mas se você tem documento daquilo... Você poderia ter corrigido até 1966, né? Não, mas você disse que... 68. Você pode corrigir a ciclo última, a penúltima. Na ciclo última, a primeira lá. Entendeu? Nós estamos em 2018. Você pode 2013. Né? 2012, 2013. Para cá... Pode-se fazer isso. Aí você tem que analisar a situação. É um caminho. Concorda aí, Marcelino? Não. A data de aquisição dela é anterior a 1969? Não é anterior. Porque se ela for 69 para trás, você pode pôr o valor que está isento, ela não vai dar imposto a pagar. Maravilha, você fez o contrato em 2015, declarou o ganho de capital em 2015. Você que está querendo modificar essa situação? Por exemplo,
Dependendo da situação aí, se eu pudesse identificar o que foi os investimentos ali, eu poderia, né, modificar. Pois é, mas você queria restituir, recuperar o imposto pago ao maior? Alguma coisa assim. Mexe com isso não, rapaz. Você vai caçar encrenca maior, uma auditoria braba lá, viu? Deixa o presidente falar aqui, depois eu vou ali com o Geraldo, depois você, João. Espera só um pouquinho. Não, mas o Marcelinho já falou que tem uma determinada época, né, que foi 69, que ela totalmente engajada. Mas, meu amigo, se você colocou na declaração a diferença da declaração e o ganho capital, que essa aí acabou, não tem jeito não. Vamos ouvir o Geraldo aqui um pouquinho, depois eu vou lá no João. Peraí, meu vice-presidente. Muitas das vezes as pessoas imaginam que determinadas incorporações em períodos vai melhorar o ganho de capital. Muitas das vezes não. Muitas das vezes, às vezes um valor menor, mais antigo, vai dar menos ganho de capital do que ele vinha incorporando, porque aí o sistema vai calcular conforme aquelas incorporações. Então ele está com um tempo menor, aí vai dar mais ganho de capital, mais imposto. Então, muitas das vezes, o valor original é mais vantajoso. Correto. Leva lá. Deixa eu dar aí, está pertinho, e depois nós vai lá no João. Faz tempo que eu li essas matérias, mas parece que tem a Lei 9.393 que limitou essas formas de tributação, né? Porque antes dessa lei, parece que se aplicava a regra antiga pela correção normal, dependendo da época de aquisição, inclusive com os benefícios de redução, conforme o Marcelo falou. E após isso aí, salvo memória, teria que aplicar o ITR, né? Tem várias perguntas e respostas que orientam isso aí, a partir das 600 e poucos, salvo memória. Correto, porque inclusive o ITR hoje você é declarado o valor da terra nua mediante a tabela das prefeituras do interior que você tem que colocar. É porque o ITR você pode ter a opção de usar a partir da lei. Não precisa ser. Mais vantajoso. Né? Bem que aquilo, você vai pegar aquilo que é mais vantajoso fazer. Agora, era importante você conferir a data de aquisição desse imóvel. Se é de 69 para trás. Aí até R$1 que você pôr não vai dar imposto para pagar, está isento. Vamos ver o João lá. A opinião do João. Ele não é nem uma opinião, não, é um fato que está igualzinho ao que está passando comigo lá. Eu tinha um cliente, eu fazia a declaração dele lá, e ele pegou vendo uma fazenda muito grande no Mato Grosso, 2 sócios. Aí arrumou um advogado, o advogado falou para ele que ele retificasse as declarações, que não ia pagar nada, fez a declaração, retificou. Aí recebeu do cliente lá, a declaração foi processada, tudo certinho. 2 semanas atrás chegou uma notificação da Receita para os 2 donos da fazenda, para pagar o diferencial, para pagar o ganho de capital do valor que tinha sido declarado. Porque ela querendo leva o documento, que prova, que tudinho. Chegou a notificação para pagar, querendo só o ganho de capital. Mas ainda bem que não foi você que fez essa retificadora, ou foi? Não, foi o advogado, porque eu falei para ele que tinha que pagar. Ok. Aí ele foi atrás do advogado. O pessoal que está querendo alcançar o queijo muito perto da lua aí, acaba levando ré mesmo. É porque na realidade você foi em 2015, você já fez toda a declaração. Agora você está achando que levou prejuízo. Você tem que estar embasado, muito bem embasado, para você ter certeza de fazer essa retificadora. Assim, mas a princípio pode retificar? Pode. Se você tiver bem embasado, vai acontecer o caso do João lá. O cara fez aleatoriamente, informando valores aleatórios. Porque me informaram o seguinte, que o comprador ele fez lá um levantamento lá e colocou os investimentos, tudo lá e separou. Você entendeu? Se ele fez isso, então acho que o vendedor, né, está levando isso em conta. Não, mas o vendedor no caso é o seguinte, você em 2015 declarou, ele pagou, o dinheiro já foi depositado na conta dele, ele já fez investimento em outras coisas, agora ele está querendo buscar alguma coisa lá antigo.
A diferença é grande, uns 10 mil reais? Não, eu não sei ainda. Eu tenho que ver o que ele colocou lá nesses valores, né, para passar a escritura, né? Uhum. Para a gente ver. Vamos dar uma ligadinha para o Eudes. O Eudes, sobre esse aspecto do ITR, ele está por dentro disso aí. Uhum. Viu? Dá uma ligadinha para ele, ele vai te explicar melhor isso. Tá bom. Pessoal, mais algum questionamento? Já deu o horário? Vai o horário seu aqui, você não quis? Não, pera só um pouquinho aí. Deixa eu... Vou dar uma era do Vale Transporte horário, né? Peraí, tem mais uma. Não, o DIFAL continua recolhendo. Não, mas sobre o tecidos, nada. Sobre franquia, nada. Viu? Não, e acho que não vai sair. Viu? Pode falar? Pode falar. O horário é o seguinte, o normal é o trabalho de segunda a sexta, 8 horas, e no sábado, 4 horas. Existe na legislação que no sábado tem que trabalhar só 4 horas? Porque lá na zona rural, o que eu estou fazendo? Estou colocando um horário que ele trabalha de segunda a sábado, 7 horas e 20 minutos, para dar 44 horas. O porquê? Segundo o pessoal, que no final de semana precisa fazer-se uma reserva de laranja apanhadas, colhidas, né? Para segunda-feira... A carga está completa. Já tem carga completa. Aí o Dair poderia ajudar. Então, esse horário, eu coloquei 7 horas e 20 minutos por dia, inclusive no sábado, está legal? Ou existe uma legislação que fala que no sábado tem que trabalhar só 4 horas? Eu vou passar por daí, mas aí vem a famosa convenção coletiva, né? As convenções que determinam, né? Vai lá, daí. Não, na lei... Horário de 44 horas. Na lei não tem limite. Que determina que seja 4 horas no sábado. O que importa é as 44 horas semanais. E não tendo convenção, 7h20 é o equivalente. Corretíssimo. Porque eu ia falar, fala-se muito nas horas semanais, né? 44 horas semanais. Você respeitando as 44 horas semanais, está cumprindo a legislação, a CLT. Fecha as 44 horas normais, tá? Tranquilo. Aí depois ele ainda faz mais 1h40 extra todos os dias. Aí também já paga as horas extras. Extra, que equivale a que as 2 horas extra diárias pode ser feita. Ok? Pessoal, uma boa semana para todos. Obrigado pela presença de todos. Rayane, boa sorte para você. Viu? Vamos esperar que alguém te chame. As ordens. Foi um prazer.